pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Patrícia Barreto, professora de Língua Portuguesa do Instituto Federal de Pernambuco e hoje venho trazer mais uma videoaula para você do nosso curso Redação Nota 1000. Na aula de hoje, nós vamos estudar a introdução do texto dissertativo argumentativo. Vamos observar como ela se organiza, como se constrói uma tese e os tipos de introdução. Vamos lá buscar o nosso 1000? Não esquece de curtir a nossa videoaula e de se inscrever no nosso canal. Ativa o sininho para sempre que tiver aula nova, você ficar por dentro, beleza? Então vamos começar a nossa aula número 3 do curso Redação Nota 1000. Hoje nós vamos estudar a introdução do gênero dissertativo argumentativo. Antes de começar a nossa aula, eu gostaria que vocês produzissem aí duas estratégias que nós vamos trabalhar ao longo dessa aula. Primeira, nós vamos trabalhar com um termômetro das emoções. Gostaria que vocês criassem um termômetro, certo? No finalzinho dele, coloque um emoticon que represente o sentimento que você está sentindo agora, na hora de fazer essa aula. E aí você preenche o nível desse sentimento pintando, se é muito, se é mediano, se é pouco, ok? Essa é a nossa primeira estratégia didática. A segunda é um bilhete de saída. Ao final da aula eu vou fazer uma pergunta, um questionamento que vocês vão registrar como forma de aprimorar a aprendizagem que a gente vai desenvolver ao longo dessa aula, ok? Então vamos começar com a introdução do gênero dissertativo. A introdução equivale ao primeiro parágrafo do texto dissertativo argumentativo. Nela, você precisará abordar a problemática apresentada na temática proposta e o posicionamento que você vai tomar em relação a essa temática, ou seja, o que nós chamamos de tese, a tese que será defendida. Então, tem um exemplo aí que está inclusive na aula 1, quem quiser aperfeiçoar esse entendimento sobre o gênero dissertativo, inclusive sobre a questão da construção temática, vai lá na aula 1 e observa isso, ok? Olha esse tema, democratização do acesso ao cinema no Brasil. O tema ele é organizado com um foco temático, um recorte ao público-alvo e local. Esse local às vezes aparece, às vezes não aparece. Mas observem o foco temático. É nele que nós temos a problemática que você precisa se questionar. Por exemplo, a democratização do acesso, eu estou pegando o foco temático e fazendo uma pergunta se há ou não. Eu posso dizer que sim, que há, é um posicionamento, posso dizer que não e posso dizer que há parcialmente, ou que não há parcialmente. A resposta que eu der do porquê desse meu posicionamento é o que nós chamamos de foco da tese ou a primeira construção da proposta de tese. Então, como é que você constrói a sua tese? Primeiro, faça a pergunta ao foco temático. De que maneira você se posiciona em relação ao foco temático? Depois, pergunte por que eu me posiciono dessa forma em relação a esse foco temático. Aí, neste momento, nós teremos o que nós chamamos da ideia da construção da tese, que é a ideia que você vai ter que defender ao longo do seu texto. E ela precisa estar na introdução. O leitor precisa conhecê-la já desde a introdução. A partir disso, a gente começa a estudar os tipos de introdução, ou seja, de que maneira eu posso registrar essa tese lá na minha introdução do texto dissertativo argumentativo. Vamos começar aí com um tipo de declaração, com um tipo de introdução chamada de introdução declarativa. O que é essa introdução declarativa? Primeiro eu faço uma afirmativa sobre alguma coisa e depois eu apresento a tese. Essa afirmação ajuda na apresentação da minha tese. Observem só. É fato que a tecnologia revolucionou a vida em sociedade nas mais variadas esferas, a exemplo da saúde, do transporte e das relações sociais. No que concerne o uso da internet, a rede potencializou a massificação do consumo. Nesse sentido, é necessário analisar tal quadro, intrinsecamente ligado a aspectos educacionais e econômicos.
Então, veja que no início o que está aí em negrito é o que nós consideramos como introdução declarativa. Ela faz uma declaração para apoiar a tese, que é o que está destacado é o que está sublinhado, que vocês podem observar aí no texto de vocês, no slide que a gente está vendo. O próximo tipo de introdução é a introdução por definição. Como é essa introdução por definição? Eu começo definindo uma parte dessa temática que eu vou trabalhar e depois eu apresento a tese. Olha como nós temos essa daqui. O racismo é um caso particular de discriminação em que o indivíduo, por sua cor de pele, pode sofrer tratamentos diferenciados, no sentido de ter bloqueado oportunidades sociais e econômicas, ou simplesmente de ser alvo de segregação. Então, até aqui eu tenho a definição do que é racismo. A partir daqui, eu tenho a apresentação da tese. O principal desafio para se eliminar essa prática estranha nas relações sociais do Brasil é assumir que ele existe. Então, nesse momento aqui, eu tenho a produção da tese. O que é que este autor vai defender ao longo do seu texto dissertativo argumentativo? Vamos agora para outro tipo de introdução, que é a introdução por contextualização. Nela você começa contextualizando o tema, e você pode contextualizar de várias formas. Você pode contextualizar fazendo uma ilustração ficcional, você pode contextualizar fazendo uma ilustração não ficcional, fazendo uma alusão histórica ou ainda um processo de citação. Vamos ver cada uma delas, ok? Vamos começar pela ilustração ficcional. Então, eu posso começar o meu texto da seguinte forma. Black Mirror é uma série que retrata a influência da tecnologia no cotidiano de uma sociedade futura. Em um dos seus episódios é apresentado um dispositivo que atua como babá eletrônica mais desenvolvida. Não distante da ficção, nos dias atuais existem algoritmos especializados em filtrar informações de acordo com a atividade online. Então, veja o que essa autora fez. Ela começou fazendo uma contextualização que traz uma ilustração ficcional, mas depois ela traz na tese a atualidade, a realidade, e faz um link entre a ilustração que ela colocou lá no modo ficcional com a realidade que ela apresenta na defesa da sua tese. Agora vamos para o próximo modo de contextualizar. É através da ilustração não ficcional. Como é que ela funciona? Olha esse exemplo aqui. O Marco Civil da Internet, lei aprovada em 2014, assegura aos cidadãos brasileiros direitos e deveres referentes ao uso de espaços virtuais. Nesse cenário, a falsa liberdade de escolha e a padronização dos pensamentos emergem como empecilhos para a manutenção de uma sociedade dialógica e igualitária. Então, veja como esta autora ela começou o texto. Ela apresentou uma ilustração real, né? Não é do plano ficcional, e depois apresentou qual é a tese que ela vai defender ao longo do texto. Isso é o que a gente chama contextualização por ilustração não ficcional. Vamos estudar o próximo caso de introdução por contextualização. Esta daqui é muito usada nas redações do Enem. É a introdução por contextualização, que utiliza a alusão histórica. Olha como essa foi bem construída. A utilização dos meios de comunicação para manipular comportamentos não é recente no Brasil. Ainda em 1937, Getúlio Vargas apropriou-se da divulgação de uma falsa ameaça comunista para legitimar a implementação de um governo ditatorial. Entretanto, os atuais mecanismos de controle de dados revolucionaram de maneira negativa essa prática. Então, olha como a autora colocou. Começou trazendo uma contextualização que faz referência a Getúlio Vargas, explica esse momento e depois apresentou a tese. Então, isso é o que a gente conhece como contextualização de alusão histórica. O
Próximo tipo de contextualização é a por citação, também muito utilizada nas redações do Enem. Essa citação ela pode ser feita de maneira direta, de maneira indireta, e nós vamos ter uma aula só para falar desses processos de citação. E ela pode ser uma citação de um autor, ela pode ser a citação de uma ciência, pode utilizar como citação o discurso de uma instituição que represente um discurso de autoridade, ou ainda também pode ser fazendo uma referência a uma música, ou também referência a um trecho literário, de uma obra literária. Olha esse aqui que interessante, né? A autora ela começa dizendo assim: em sua canção Pela Internet, o cantor brasileiro Gilberto Gil louva a quantidade de informações disponibilizadas pelas plataformas digitais. No entanto, essa abundância vem sendo restringida. Tal manipulação de comportamento de usuários pela seleção prévia de dados é inconcebível e merece um olhar mais crítico de enfrentamento. Então, olha que a autora ela começa fazendo uma citação, utilizando uma referência da música do Gilberto Gil, que é super pertinente ao tema que está sendo trabalhado, e depois ela apresenta a tese. Então, isso é o que nós chamamos de introdução por contextualização, utilizando o processo de citação. Vamos agora para a próxima introdução. É a introdução comparativa. Então, eu tenho dois elementos que eu vou fazer uma comparação entre eles para poder chegar na tese. Olha como esta autora ela organizou esse texto. A série Black Mirror é caracterizada por satirizar a forma como a tecnologia pode afetar a humanidade. Fora da ficção, os efeitos de controle de dados não são diferentes da trama e podem comprometer o senso crítico da população brasileira. Então, veja, essa parte que está em negrito aí é uma comparação que ela está fazendo em relação à citação, à referência que ela fez anteriormente, que foi a série Black Mirror. Então, ela, fora da ficção, a gente tem exatamente a mesma coisa na realidade, ok? E depois, isso aí que está sublinhado é o que ela apresenta como tese, que será defendida ao longo do texto. E por último, nós temos o que nós chamamos de introdução mista. O que é uma introdução mista? É quando eu misturo mais de uma dessas técnicas para elaborar a minha introdução. Olha a introdução que nós lemos anteriormente. No início, ela começa fazendo uma contextualização ilustrativa ficcional, falando da série Black Mirror. E depois, ela coloca a comparação com a situação atual, para depois apresentar a tese. Então, nesta introdução, nós temos o que nós chamamos de introdução mista, que é a mistura de mais de uma técnica dessas que nós estudamos para produzir a introdução. É muito comum que os alunos misturem mesmo essas introduções, tá certo? Então, ela é muito típica, é muito recorrente nas redações que nós observamos do texto dissertativo argumentativo. Vamos misturar, né? Fica muito legal também se a gente faz isso. Vamos misturar? E aí, por último, nós temos o nosso bilhete de saída. E qual vai ser o bilhete de saída dessa vez? Eu quero que você pegue redações antigas que você fez, tá certo? E analise as suas introduções. Observe qual é o tipo de introdução que você costuma utilizar no seu texto dissertativo argumentativo. Observe o que é que mais recorre. Aquela que mais recorrer vai indiciar qual é o estilo de introdução que você está mais adequado, que você se sente mais confortável para produzir. Não produziu ainda o texto dissertativo? Então faz o seguinte, produz algumas redações, pelo menos umas 3, e depois que você produzir umas 3 redações, observa qual o tipo de introdução que você está fazendo, qual foi a mais recorrente. Muito possivelmente, ela é a que você se sente mais confortável, ela é a que faz parte do teu estilo de escrita do texto dissertativo. E vocês devem utilizar aquilo que faz parte do estilo de vocês, ok?
Para terminar a nossa aula, eu deixo vocês aqui com um momento de reflexão do livro Sobre Autoritarismo Brasileiro, da Lilian, que diz o seguinte: muitas vezes é mais cômodo conviver com uma falsa verdade do que modificar a realidade. Olha só que coisa interessante, é um livro maravilhoso e aconselho vocês a lerem este livro aí, ok? Então, gente, só lembrando, tá? Redação não é inspiração, redação é transpiração. Vamos começar a produzir esse texto, vamos começar a produzir introduções para a gente poder conquistar o nosso 1000, ok?